Essa manhã, Deus estava falando ao meu coração. Eu tenho pensado muito em um assunto tão importante nas nossas vidas. Aliás, tudo que vem de Deus, ele é tão importante, né? Tudo que vem de Deus, ele entra em nosso coração, transforma a vida, como foi mesmo pregado, que aonde entra Jesus, entra a salvação. Como o irmão Claudiomiro estava falando na palavra introdutória, nós precisamos de salvação. A coisa mais importante hoje em nossas vidas é a salvação. Porque tudo que nós estamos vivendo, estamos presenciando, estamos vendo, vivendo, é tudo desta vida. É tudo da própria vivência do ser humano. Nesse mundo em que vivemos em meio ao pecado, a raça humana é uma presa fácil. Somos uma vítima do Deus desse século. Sabe, nós estamos vivendo, não existe diferença entre o crente e o não crente, porque todos nós estamos vivendo nesse mundo. Não sei se você já percebeu, nós vivemos e passamos por pessoas, N pessoas, temos contato com dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e ao menos nem sabemos em que elas creem, mas estamos vivendo em um mesmo mundo, em uma mesma terra, e você não sabe, eu não sei, nós não sabemos qual vai ser o destino deste mundo. Estávamos ali na entrada compartilhando sobre a volta de Cristo, sobre Apocalipse, mas nós não sabemos o que realmente estamos para viver, estamos para ver e estamos para passar. Nós não sabemos, porque tanto morre quem não é crente como quem é crente, todo mundo morre da mesma forma. Não existe diferença. E isso tem levado a dias. Eu tenho pensado muito nisso. Quantos anos vão passando, a gente já passou dos 40, passou dos 50, passou de 60. Daqui uns dias vai passar de 70. Daqui uns tempos vai passar dos 80. Mais um pouco vai passar dos 90. E mais um pouco, pela misericórdia de Deus, passar dos 90. E quando chegar aos 100, já estamos assim, em serão. Já quase dizendo, Senhor, é melhor estar aí do que aqui. Mas é real. Nós trabalhamos, nos fatigamos, é tão trabalhoso, é tão difícil viver aqui hoje. Mas há uma promessa de Deus de salvação. Há uma promessa de Deus de um tempo melhor. Há promessas de Deus de uma eternidade com Cristo. Há uma promessa de Deus. E não importa o que nós estamos expostos, porque todos os dias nós estamos expostos a este mundo. A maldade deste mundo, nós estamos expostos à maldade, estamos expostos a tantos males deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno. O mundo é bom, mas o sistema dele, por causa do pecado, se corrompeu. Tem muitas pessoas boas e maravilhosas nessa terra, tem, amém. Mas tem muitas pessoas que elas não estão querendo o bem.
não querem o bem. Estamos expostos, né, nesse mundo ao mal, às doenças, às maldades. Estamos expostos à sorte. Quantos que dizem para nós: estou vivendo na sorte, viajei pela sorte, voltei pela sorte. São tantas coisas que nós estamos vivendo. Mas eu tenho pensado e quero falar para você rapidamente em algo que nós temos que pensar: em salvação. Salvação e vida eterna. Porque muitos dizem, depois morreu, acabou e deu. Não, a vida eterna começa aqui. A vida com Deus, a vida eterna, a preparação para viver com Deus para sempre, eternamente, começa aqui. Começa aqui hoje. Começou ontem. Começa amanhã para muitos. Começa para nós hoje, porque cada dia que passa, você não tem condições de retornar. Não há. Passou. O dia de ontem, passou. Nós não recuperamos mais. Mas hoje é o dia da minha oportunidade. Assim como hoje é o dia que eu estou exposto à sorte, eu também estou na dependência da oportunidade de hoje entrar para o livro da vida, me empoderar das promessas de Deus, de uma vida eterna, de uma vida de milagre, de uma vida desfrutável na presença de Deus. O que é salvação eterna? Talvez nós vivamos, passamos dias, passamos anos, mas nós pensamos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, pensamos naquilo que nós precisamos, clamamos a Deus, mas nós não pensamos: Senhor, eu preciso de salvação. Eu preciso da salvação da minha casa. Eu preciso salvação da minha família. Eu preciso salvação da minha família que está nascendo, que está vindo, da minha descendência. E é tão interessante que salvação para a vida eterna é livre do pecado e justificado. Quando se fala em salvação, significa buscar a salvação, significa estar livre do pecado e justificado por Cristo. E nós muitas vezes nem pensamos: Senhor, eu preciso ser justificado, eu preciso ser perdoado, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do perdão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em salvação, eu quero que você abra comigo lá em Efésios capítulo 2. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, verso 5. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 5 em diante. E Paulo vai ministrar a este povo de Éfeso algo que eles não conheciam, algo que eles não lhes eram pregado, algo que eles não conheciam. Eles viviam uma escravidão. Eles viviam a escravidão do pecado, a escravidão. E para eles, exatamente, era a idolatria. Não tinha esperança de salvação e simplesmente servir aos deuses aos quais eram idolatrados. Mas Paulo vai dizer, capítulo 2, verso 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Pela graça vocês são salvos. Aleluia! E juntamente com Ele nos ressuscitou. Glória a Deus!
e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, Jesus. Senhor, Espírito Santo, clamamos a Ti nessa noite, que esta palavra, Senhor, ela venha, Senhor, meu Deus, confortar os nossos corações, meu Deus, fazer morada, Senhor, em nosso coração, Senhor. Meu Deus, venha mudar, Senhor, talvez o rumo das nossas vidas, Pai. Nos dar entendimento e clareza, Pai, da coisa mais importante na nossa vida, Pai. Ser salvo, Pai. Ter a salvação de Cristo Jesus, Pai. Meu Deus, nos empoderar da obra da cruz que o Senhor fez com tremendo sacrifício, morte de cruz, para que eu e os meus irmãos hoje, Pai, pudéssemos desfrutar, Senhor, de uma esperança, de uma promessa, para que o dia que o Senhor voltar e buscar a sua igreja, todos nós estejamos com o Senhor na glória, Pai. Por isso, ministra os nossos corações nessa noite e faz-nos entender um pouco mais. Faz-nos, meu Deus, aprender um pouco mais sobre salvação. Amém? Então Paulo, ele vai ministrar aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Sabe que um dia nós estávamos mortos. Sem Jesus nós estamos mortos. Sem Jesus nós estamos vivendo aqui, mas termina esta vida, nós teremos morte eterna. Mas Paulo vai mais além, aí disse que fomos salvos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça fomos salvos sem ter que pagar nada. Jesus nos justificou. Jesus, ele pagou um alto preço que era para nós pagar, mas Jesus já pagou. Você hoje é livre, ou melhor, você pode ser livre. Você pode ser livre, e vai depender de mim e de você de ser salvo. Vai depender de nós em querer ou não querer, porque Jesus já fez a obra, Ele conquistou a salvação. Mas isso depende de mim e de você, porque Ele fez pela graça, não nos cobrou nada. E também diz aqui nesse texto que Ele nos ressuscitou. Ele nos deu a oportunidade de ter uma vida espiritual viva, não morta, para que nós possamos ver que o mal é grande, e que nós não andamos mais no caminho do mal, mas nós andamos no caminho da vida e vida eterna. E que há uma esperança, nos ressuscitou com Cristo, para ver que o pecado é mau, o pecado é ruim, o pecado não presta. Então, quando Ele nos ressuscitou, Ele fez nós enxergar o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas iniquidades, e fez com isso nós vermos o quanto nós estávamos andando errado. E por isso que nós viemos para a igreja, e por isso que nós nos convertemos, e por isso que deixamos os vícios, deixamos os nossos pecados,
deixamos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, deixamos o orgulho, a prepotência, a raiva e nos tornamos cristãos, vivendo uma vida transformada de fé em fé a cada dia. Foi isso que Cristo fez, mas ainda nos fez assentar nas regiões celestes, promessa de Deus. Olhe quanta promessa, nos deu vida, nos ressuscitou, nos deu esperança e ainda nos colocou em lugares altos, nas regiões celestes, para que nós, mesmo vivendo aqui, nós tenhamos a esperança de que nós somos a luz deste mundo. Você é alguém que o Senhor conta para que nós sejamos o bem em meio às trevas. O Senhor tem esperança em nós, que nós evangelizamos, que nós levamos vida a conhecer Jesus, que nós oramos e intercedemos pelas vidas. Salvação, o quanto é importante. Nunca esgotaremos o assunto sobre salvação. A Bíblia fala de salvação. Toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso guia para a salvação. O nosso guia para viver uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida no caminho do Senhor. Essa é a palavra que vai nos fazer entrar nos céus. Essa é a palavra de Deus que regenera o homem, transforma o homem. Nós só precisamos vivê-la. Jesus conquistou a nossa salvação. Como Claudiomiro mesmo disse, quando Jesus entregou o seu Espírito, ele disse o quê? Está tudo consumado. Ele consumou tudo para mim e para você. Ele fez a parte dele. O que nós não poderíamos fazer, ele fez. Só que eu quero compartilhar com você é que tem a nossa parte. Nós não podemos dizer: Senhor, Tu nos salvou, agora eu não preciso fazer mais nada. Não. Nós estávamos perdidos. E por causa do pecado, nós nos atrapalhamos. Por causa do pecado, nós nos desviamos. Por causa do pecado, nós fizemos coisas erradas. E o Senhor, lá na cruz, pagou tudo. E agora Ele diz: agora andem no caminho certo. É preciso para mim e para você andar no caminho certo. E como andar nesse caminho certo? O Senhor já fez tudo, a parte que era para Deus fazer. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fazer a sua parte, não adianta. Deus, juntamente com seu Filho Jesus e o Espírito Santo, através da vontade do Pai, a obra da cruz em Jesus Cristo, pela graça, tem nos dado a salvação para a vida eterna. Nós temos hoje a salvação, o selo da salvação. Mas depende de você, depende de mim. O que cabe a nós fazermos para ser salvo? O que eu e você temos que fazer para ser salvo? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por dinheiro, para que ninguém possa pagar. A salvação, o que cabe a nós fazermos para ser salvo, em primeiro lugar, é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Você crê? Nós cremos. Não é difícil de crer. Não é difícil. O Senhor não nos deu carga pesada, o Senhor não nos deu algo difícil. É crer no coração. É crer que Ele fez a obra por nós. E diz lá em João 3,16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor desceu do céu e fez a obra completa por nós. Agora nos cabe crer nele, só crer em Jesus. Não é difícil. Fé no Senhor Jesus. João capítulo 3 vai falar a história de Nicodemos. Nicodemos tinha uma dúvida: como eu posso ser salvo? Crer no Senhor Jesus é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Sabe, nós nascemos da nossa mãe, nós nascemos em pecado, como diz Davi. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, é como se nós nascermos de novo, nascermos para Cristo. E nascer para Cristo é nascer para uma nova esperança, uma esperança que é vitoriosa, uma esperança que você tem no seu coração, que tudo vem de Deus. Crer no Senhor Jesus, praticar o novo nascimento em Cristo Jesus. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. É necessário que nós que aceitamos a Cristo, não só aceitamos a Cristo, mas andamos com Ele, sejamos envolvidos pelas coisas de Deus em Cristo Jesus. Aceitar a Cristo, descer as águas, vir para a igreja, fazer parte do corpo, se ligar ao corpo, viver uma vida transformada e ousada na presença de Deus. É isso que Cristo quer para nós, é isso que é a nossa parte. Não basta, muita gente diz: olha, eu já creio em Cristo, Deus de criança. Não funciona assim. Nós temos que aceitá-lo, nós temos que confessar, nós temos que anunciar, nós temos que manifestar, nós temos que tomar posições na nossa vida. Porque o Senhor nos deu livre arbítrio. O Senhor não nos fez robôs, mas o Senhor fez para nós tomarmos posição. E a minha posição hoje é Cristo. E a sua? É Cristo? Porque você crê, e isso é da sua parte. Muito poderíamos até pensar: o Senhor fez a obra, agora eu não preciso fazer nada. Mas o Senhor deixou a nossa parte, e você está aqui hoje porque você crê no Senhor Jesus. Segunda, o que cabe a nós fazermos para ser salvos, em segundo lugar, é confessar a Jesus como Senhor das suas vidas. Primeiro nós precisamos crer. Em segundo lugar, nós precisamos confessar a Jesus como Senhor das nossas vidas. Dizer o nosso sim, o nosso amém. Senhor, a minha vida é tua. Senhor, entra em meu coração. Senhor, transforma a minha vida, e deixá-lo que Ele transforme. Há algo tão simples. Eu meditava nessa palavra faz uns 15 dias que eu estou pensando, e fico pensando: Senhor, como é simples. A vida com Deus é tão simples. É nós que dificultamos. Primeiro é crer. Segundo é confessar com os nossos lábios, convidar a Jesus para entrar em nosso coração. João 1,12. E a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Queridos, não é difícil. Não é difícil de confessar a Jesus. Mas também não basta só confessar e fazer tudo errado. É confessar a Jesus. A salvação é confessar a Jesus. Confessar com seus lábios.
É necessário que eu, diante de Deus, confesse a Jesus. Abro a minha boca e confesso, porque o diabo não sabe o que você pensa, mas quando você confessa com os lábios, ele ouve, e ele vê e ouve que você não é mais dele, agora você é de Jesus. E o diabo precisa saber que você não é mais deste mundo, que você não é mais do diabo, que você não é mais marionete do inimigo, mas você é governado pelo Senhor Jesus. O diabo precisa saber disso, tomar a decisão a ser seguido. Tito capítulo 2, lá no finalzinho, Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensina estas coisas, também exorta, te repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze a você. Confessar a Jesus é a nossa parte. Abandonar o pecado, abandonar as práticas do mundo, abandonar aquilo que nós aprendemos no mundo, é nossa parte. Jesus não vai fazer isso, Ele já nos perdoou. Agora eu preciso entregar o fardo do mundo, o fardo da perdição, e pegar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que cabe a nós a fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e confessar a Jesus como Senhor das nossas vidas. Aleluia. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 diz: se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, confessar a Jesus é um ato de declaração. Declarar a Jesus, declarar publicamente que eu preciso de Jesus. E isso ninguém pode fazer por você, nem Deus pode fazer por você. Ele pegou a sua dívida e Ele pagou, mas Ele não pode confessar por você. Isso ficou para cada um de nós confessarmos as nossas falhas, e então o Senhor, com seu perdão, nos justifica e nos purifica. Aleluia, glórias a Deus. Terceira e última, o que cabe a nós fazer para ser salvo? Primeiro, vamos ver se você sabe. Qual é o primeiro? Crer em Jesus. Amém? Primeiro é
Isso é a primeira forma de ser salvo. A segunda forma, a segunda coisa que nós devemos fazer para ser salvo é confessar a Jesus com os nossos lábios. Amém? A segunda é com os nossos lábios, que Ele é Senhor das nossas vidas. Primeiro é o quê? Crer no Senhor. E o segundo? O primeiro? Segundo? Primeiro? Segundo? Primeiro? Segundo? Parou por quê? Porque parou. É que nós praticando, nós acostumamos. É que nós nos esquecemos que eu só preciso crer em Jesus para ser salvo. Eu preciso confessar a Jesus para ser salvo. E em terceiro lugar, o que cabe a nós a fazer para ser salvo? Invocar o nome do Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor Jesus. As três chaves de todas elas da Bíblia, as três que nós precisamos para viver uma vida de salvação. Invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e anunciai-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Buscai o Senhor enquanto pode se achar. A Bíblia nos manda fazer isso. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Invocar o nome, clamar o Senhor. E sabe o que nós devemos invocar o Senhor? Qual é o nosso clamor? O que nós devemos invocar? Clamar ao Senhor a sua misericórdia. Clamar a Deus pela sua misericórdia para com a nossa vida. Porque o Senhor é um Deus de eternas misericórdia. O Senhor é um Deus grandioso em misericórdia. Sabe por que misericórdia? Porque só Jesus na nossa causa. Em muitas das nossas causas, só Jesus. E muitas vezes diante das minhas lutas e adversidade, Jesus, só Jesus na minha vida. Só Jesus nessa causa. Na vida de perdão, só Jesus, gente. Para suportar alguns, só Jesus na minha vida. Não é fácil, não é fácil. Mas o que é mais importante na minha vida é a salvação que Deus tem para mim. Nós temos que todos os dias meditar. Segundo lugar, o que nós devemos invocar o nome do Senhor Jesus é reconhecer que é miserável sem Jesus. Nós somos pobres sem Jesus, nós somos miseráveis sem Jesus. Quando você olha para alguém orgulhoso, alguém prepotente, você olha para ele, misericórdia, Jesus dela. E assim eu vejo para mim, Senhor, sou miserável, Senhor. Nós não sabemos nem o dia que vamos morrer. Nós não sabemos nada. Tamanha é a miserabilidade minha. Graças a Deus, o Senhor te salvou. Graças a Deus, o Senhor te encontrou primeiro. Graças a Deus que Ele que foi que te encontrou e você não buscava e não procurava por Ele, mas Ele te encontrou e te trouxe salvação, te trouxe uma esperança, te trouxe para a casa dEle, te levou para as águas e te deu uma vida transformada, uma vida de milagres. Sabe que
Quando nós não temos Jesus, os milagres não acontecem. Mas quando você tem Jesus, você creu, você confessou, você está apto a qualquer momento acontecer um milagre na sua vida. E quando nós cremos em Deus, quando nós confessamos a Jesus, você anda por aí aonde você vai, você trabalha, você passa em sinaleiras, você passa por carro. Quantos livramentos Deus já te deu? Por quê? Porque você é dele. Você é dele. Invocar o nome do Senhor é reconhecer a sua dependência de Cristo. Você depende de Deus? Você depende do Senhor Jesus? E aqui entra um fato tão importante. Quantos de nós só dizemos que dependemos, mas chega na hora do desafio, eu faço pelas minhas mãos, eu decido por mim. Eu quero concluir aqui dizendo para você: dependa do Senhor, dependa dele em tudo. Antes de fazer qualquer coisa, diga para o Senhor: Senhor, eu sou teu. E eu sei que lá na cruz do Calvário o Senhor pagou a minha dívida. Não sou perfeito. Paulo dizia que dos imperfeitos ele era o principal, dos pecadores ele era o principal. E assim também eu penso de mim. Quem sou eu? Não sou nada. Quem é você? Nada. Mas você é um discípulo do Senhor. Você é um filho de Deus. E quanto menos esperar, o milagre bate na tua porta. Quanto menos esperar, o Senhor faz o milagre na tua vida. Porque Ele é um Deus de milagres. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a invocar esse Deus. Quero convidar você a invocar esse Deus nessa noite. Quero convidar você a crer no Senhor. Quero convidar você a confessar em Senhor, o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, antes que entre o louvor, eu quero orar com você. Quero te convidar a orar comigo e declarar aquilo que eu vou dirigi-los, amém? Dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, eu te convido, entre em meu coração. Eu quero a partir de hoje crer mais e mais no Senhor. Senhor Jesus, eu quero te confessar que eu sou falho, que eu sou miserável, pecador, mas eu quero nessa noite entregar o meu pecado. Eu quero o teu perdão, Senhor, e eu te peço perdão, Senhor. Meu Deus, purifica o meu coração, Senhor. Purifica a minha alma, Senhor. Purifica a minha vida, Senhor. Purifica a minha vida em Cristo Jesus, Pai. Meu Deus, quero invocar o Teu nome nessa noite, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo que está envolto a mim. Senhor Jesus, eu Te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Declaro que eu sou miserável sem Ti, mas contigo, Senhor, eu sou uma potência, Senhor. Contigo eu sou forte, contigo eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ouça esse louvor, meditando na sua vida no Senhor. Aleluia, Jesus.
Deixa assim então. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Primeiramente, meu Pai, porque o Senhor fez uma obra tremenda em nossas vidas, Pai. Uma obra redentora, salvadora, Pai. E através desta obra na cruz, Pai, nos deu a oportunidade, Pai, de decidirmos, Pai, de nos posicionar, Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor. Por isso, Senhor, salvação, Senhor. Meu Deus, é um papel fundamental, tremendo, porque é a esperança da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, então, né? Até quarta-feira, no nome de Jesus, para estarmos novamente,